Olá, queridos amigos, rogamos ao Cristo e que a luz do Teu Evangelho encontre em nossas consciências a ambiência necessária para que nós possamos trocar ideias, dialogar por alguns instantes acerca do ensino universal dos Espíritos. E hoje, mais exatamente, já que falamos da troca de Espíritos no programa passado, falamos que o Espírito encarna uma fração, e hoje vamos falar da troca de Espírito, a troca de personalidade, as subdivisões dessas personalidades que ora animamos. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus. Deus não criou o mundo. Deus é o próprio mundo. Deus é a criação. Então, se a mesma lei que rege o micro rege também o macro, segundo André Luiz, Joana de Ângeles e vários outros luminares, é lícito pensar em algumas possibilidades. Quando falamos no processo de enxertia, quando falamos de um galho que extraímos de uma árvore para fazer uma muda, ou a partir de uma semente, estamos falando de 3 possibilidades encarnatórias para o espírito. Ele pode colocar em ação algo que jamais fora vivenciado até então. Ele pode dar continuidade de algumas frequências que já experienciara para novas possibilidades. Ou pode fazer parcerias, conforme consta na obra Vida Feliz com Joana de Ângeles, mais ou menos assim ou exatamente assim. Estamos encarnados por 3 motivos: para a correção de algo que não deu certo, para o aprimoramento de aquilo que já começamos, ou para a aquisição de novas experiências. Como não será possível corrigir o que não deu certo sem novas experiências, e como não tem como desenvolver aquilo que já temos sem novas experiências, Joana de Ângeles, noutra obra, narra que estamos aqui para reconciliar-nos conosco mesmo. De modo que, na obra de André Luiz, tanto na obra de Leon Denis, de Gabriel Delany, de Alexandre Aksakov, de Gustave Geley, de vários outros luminares da época de Kardec, no próprio Kardec encontramos parâmetros para isso. Então, quando ele interroga a consciência do próprio indivíduo, percebe que o que está manifestando no corpo é apenas uma diminuta fração. Fração esta que, conforme consta no Livro dos Espíritos, já mencionados por nós, quando afastada do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, a sua consciência, a síntese de todas as suas vivências. Quando vai adquirindo a emancipação do corpo, ou seja, saindo da influência do corpo, na direção da consciência, ao olhar para a consciência, ela percebe que está conversando com ela própria. De modo que, quando olhamos os nossos próprios veículos de expressão com os olhos da consciência, nós enxergamos o interior dos músculos, das células, dos nervos, e conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito como se fôssemos e somos o autor do nosso destino, o construtor da nossa realidade, e a partir dessa proposta de transformação e iluminação consciencial, podemos todos nós, construir a partir dessa conscientização novas propostas de vida. Por exemplo, quando falamos de enxertia, a atual personalidade pode combinar com outra personalidade já vivenciada uma vivência em comum, onde nós vamos manifestar 2 personalidades simultâneas na atual encarnação. Podemos também fazer outro processo, onde não uma, não 2, mas 3, 4, 10 ou 20, conforme aqui, uma americana que manifesta 15 personalidades mais corriqueiramente, mas até 100 personalidades do seu próprio condomínio. Mas podemos partilhar
a atual encarnação com outro espírito, dependendo daquilo que se propõe, conforme lemos na obra Que é Animismo, com Hermínio Corrêa de Miranda, na lição ou no capítulo Empresta-me teu corpo. No caso lá, o empréstimo foi por 100 dias. Após esse período, foi devolvido o corpo, mas ficaram parceiras, ora manifestava uma, ora manifestava outra. E vemos várias realidades, o mesmo espírito encarnar em vários corpos ou vários espíritos encarnar em um só corpo. Se a mesma lei que rege o micro rege o macro, hoje já existem biólogos que criam enxertias e conseguem produzir até 40 frutos numa só árvore. Ou seja, nesta personalidade árvore, no mínimo tem a manifestação de 40 espíritos daquele estágio evolutivo, manifestando num só corpo, cada uma em um galho em determinada situação. Então, quando falamos da troca de personalidade no mesmo espírito, a partir de Gabriel Delany, na obra Evolução Anímica, A Alma é Imortal, com Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, com Gustave Geley, na obra O Ser Subconsciente, e outros luminares, por sua vez. Então, nós começamos a imaginar o caso da jovem que estava com muita dor e ela crochetava, mas de repente ela parava um pouquinho e começava a crochetar mais rápido e mais perfeito e sem dor. Então, a personalidade do mesmo espírito que assumira naquele instante conseguiu pacificar as causas que geravam as dores dilacerantes. E após um determinado período, normalmente um curto período nesses casos, ela parava outra vez de crochetar, de repente começava a crochetar mais lento e menos perfeito em relação à outra que estava no comando. E agora já mais aliviada da própria dor. Mas no caso já citado, da troca da personalidade que ficou durante 4 anos, segundo Leon Denis, na obra citada, a que estava no comando do corpo não alimentava adequadamente e, quando alimentava, não sabia absorver os nutrientes. E após o período de 4 anos, consertando a carruagem biológica e, ao mesmo tempo, trazendo novas possibilidades de ascensão, preparando a que estava anteriormente no corpo, agora para um processo de renovação e iluminação consciencial. Então, quando temos um nobre propósito a partir de um acidente de percurso que aconteceu na nossa vida, que pode ser uma doença física, uma perturbação psíquica, emocional e até um desvio moral e espiritual, nós podemos, a partir de um projeto de uma vida enobrecida, acessar a nossa consciência mãe, a soma de todas as nossas vivências, segundo Joana de Ângeles, que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, ou o reino de Deus em nós, segundo André Luiz, construído pela mente, o cérebro espiritual, através das vivências, segundo Emmanuel, e ao mesmo tempo esse Deus que construiu o corpo e sabe a manifestação da mais ínfima partícula desse corpo, conforme Kahneman, na obra A Gênese, com Allan Kardec, no capítulo 2º, no item 27, ou eu poderia citar uma centena de autores. Fato é, se eu estiver em dificuldade, como eu já estive desenganado pela medicina, passei por vários processos cancerígenos, processos enfermiços, perturbações morais, psíquicas, emocionais, e não encontrei na medicina alopática, nem fitoterápica, homeopática, nem na medicina espiritual a correção da causa, mas apenas o alívio dos efeitos. Todas as ciências, tanto as ciências médicas quanto outras ciências correlatas, são de Deus. Os cientistas, acreditando ou não em Deus ou nos espíritos, eles vão estar orientando-os, inspirando-os, conforme temos notícias em vários cenários. De modo que, se eu tenho um nobre propósito, se eu quero prolongar a minha própria vida,
além desse propósito, desse plano para uma nova ação, eu preciso, segundo Joana de Ângeles, pensar em alguma coisa diferenciada que ela narra inicialmente, ideias enobrecedoras. Se para Allan Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, no item 76, o que está encarnado não é outro senão o pensamento, e em outras partes do Livro dos Médiuns também, então o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então ideias são vários pensamentos correlatos, formando as ideias que são seres vivos, segundo André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade. Ao mesmo tempo, essas ideias correlatas vão configurar-se e construir com elas, ou construiremos com elas, os ideais. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, porque essas ideias, como junções de pensamentos, que são expressões da consciência do reino de Deus em nós, está trazendo a mansuetude, a ternura, a compaixão, a ideia de harmonia, que é sinônimo de saúde. Então, aquilo que queremos encarnar no nosso universo mental, perispiritual e físico para a construção da nova realidade, que a partir do laboratório mental vai transformar-se em leis, conforme as nossas necessidades, que nós chamamos de hormônios ou forças hormonais, para melhor governar o universo mental, perispiritual e físico, porque existem hormônios psíquicos no plano mental, perispiritual, emocional, e existem hormônios físicos. E, ao mesmo tempo, com essas mesmas ideias, nós podemos gerar o que nós chamamos de bioenergia, que, ao mesmo tempo, vai gerar e nutrir as células já existentes, nutrindo as já existentes e gerando novas células para a construção dessas novas realidades. De modo que, quando falamos dessas possibilidades de troca de comandos, fácil é imaginar uma situação deprimente, degradante, desconfortável, dores dilacerantes e às vezes sem esperanças. E quando temos essa noção que o reino de Deus está dentro de nós, que somos deuses, então se Ele é onipotente, se Ele é onisciente, onipresente, como espíritos imortais, também somos, porque para Joana de Ângeles, o espírito, a nossa consciência, é a causa, o corpo é o efeito. Então, se o corpo é o efeito desta causa, eu posso reconstruir, já que ele é o Deus que organizou este corpo. Se eu estabelecer um diálogo com esse espírito, com essa consciência, e demonstrando boa vontade, sinceridade no propósito de mudança, honestidade para comigo, para com esse espírito, para com essa consciência, e ao mesmo tempo a fidelidade na ação, a humildade nesse exercício, a sinceridade de propósito, eu posso, nesta conexão íntima, segundo Joana de Ângeles, essas ideias enobrecedoras, esses planos de futuras ações benéficas, portadores de energias equilibrantes, vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. O indivíduo vai concentrar-se numa visão saudável, ele vai projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, só que vendo-se recuperados, ao mesmo tempo assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Então ninguém cura-se ou corrige a causa se não tiver novos propósitos ou novas propostas. Como dizia Albert Einstein, eu não consigo resolver o problema com as mesmas ideias que eu criei. Então, para resolver ou solucionar uma questão, eu preciso de ideias mais enobrecidas. E eu preciso de maiores informações acerca da realidade que ora vivencio. Então, se eu tenho novas ideias, se eu tenho novos pensamentos, se eu enriqueci, se eu qualifiquei melhor a minha inteligência, se eu capacitei melhor a minha imaginação, se eu tenho acesso à minha memória no plano mental, no consciente, que me conecta ao inconsciente, de onde está vindo as perturbações aparentes, os acidentes de percurso, se eu tenho uma conexão com o meu subconsciente, onde eu posso definir um novo comportamento, já que o comportamento atuante
está descontrolado, desgovernado, se eu tenho a conexão com o meu superconsciente, onde está o reino de Deus em mim, eu vou apresentar uma proposta criada no consciente sobre a ação da minha inteligência, auxiliado pela minha imaginação e assessorado pela minha capacidade criativa em ação, que é o pensamento. Eu vou criar uma imagem demonstrando as minhas reais intenções, imagem construída pela honestidade, pela humildade, pela sinceridade e vai ser cultivada pela fidelidade. Eu vou começar um diálogo com a minha consciência profunda e esse mergulho na consciência profunda, na qual eu vou ser fecundado com novas possibilidades, no dizer de Leon Denis, e quando retorno ao proscênio mental, o meu campo de ação ou de atuação, quando eu partir do campo mental para mergulhar na minha consciência profunda, eu sinalizei para o meu inconsciente todos os meus projetos e propostas, intencionando iluminá-los, promovê-los, ressignificá-los. Quando eu intencionei aplicar isso na minha vida prática, do plano consciente, do plano mental, eu mergulhei no plano subconsciencial e depois no universo perispiritual e biológico, ressignificando todas as paisagens que ora ou antes governava esses universos, e agora estou trazendo uma nova proposta de vida. Então, a partir do momento que eu comunico com as placentas íntimas do plano mental, com os disquetes, os circuitos menimônicos das mais íntimas sutilezas da própria alma atuante nesse campo mental, então eu vou mapear todo o universo intelectivo, emotivo e espiritual na área da inteligência, do ser moral. Eu vou melhor capacitar a imaginação, como eu já disse, a expansão da própria memória, a capacitação ou a qualificação dos pensamentos com as virtudes que vou encarnar, porque a inteligência, o pensamento e a imaginação criará a forma do vir a ser. As virtudes que eu vou encarnar nesta forma pensamento, nesta forma mental, é que vai construir a nova realidade. Então eu crio a forma, o novo modelo, o peso ideal, a agilidade do corpo, a sua leveza, a sua flexibilidade, a sua resistência. Ou seja, quanto mais detalhes eu estabelecer para a criação desse novo ser, mais profundo eu vou mergulhar na minha própria consciência. E se Joana de Ângeles narra que orar é iluminar-se de dentro para fora, André Luiz narra em Os Missionários da Luz que a oração é força, é vibração, é energia. E quem ora mobilizando os seus próprios recursos realizará um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes, eu, a alma encarnada com a minha consciência, eu, a alma encarnada, a minha consciência com outras consciências, vamos gerar elementos para a cura definitiva dos corpos, para a transformação da alma que somos e para a iluminação de nossa consciência. Se André Luiz não soubesse que o que está encarnado não é só uma fração, por que diria tal informação? Então, com a oração, que é um círculo de permutas incessantes, que eu vou comunicar com a minha consciência e com outras consciências, juntos, nesse círculo ou nesse circuito de permutas incessantes, vamos gerar elementos para a cura definitiva do corpo ou dos corpos, para a transformação da alma, que é o que está encarnado, e para a iluminação da consciência. Se não fosse 3 universos dimensionais, ele jamais citaria tal informação. Mas como sabemos dessa realidade, que o que está encarnado é apenas uma diminuta expressão da consciência, já existe terapeutas estudiosos falando que é apenas 1%, e Joana de Ângeles narra que é 1 ponto de autoconsciência pura, não está longe desse 1% citado por esses estudiosos, e sabendo que nós temos esse oceano de possibilidade, a soma de todas as nossas vivências, e conforme citei Allan Kardec, eu me conecto com todas as minhas vivências a partir de um pensamento bem arquitetado.
com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, se eu me conecto com todas as minhas vivências, porque todas as minhas vivências existem em mim. Então, para onde eu direcionar o meu pensamento, esse lugar existe em tempo real, segundo Joana de Ângeles, na obra Jesus e Vida. Allan Kardec, em Obras Póstumas. Então, se eu estou viajando para o passado para ressignificar o meu passado, esse lugar existe com os personagens para os quais eu estou direcionando. Se eu viajo para o futuro, para o vir a ser, eu estou indo na direção do meu superconsciente. Para o passado, eu estou mergulhando no meu subconsciente e no meu inconsciente. Para o futuro, eu estou mergulhando no vir a ser, no meu superconsciente. Eu que estou encarnado neste plano, eu vim do futuro, porque o futuro é a superconsciência, o reino de Deus em nós. E eu viajei para encarnar uma porção desse reino de Deus em nós, para iluminar o inconsciente. E iluminando certos setores do inconsciente, eu separei, qualifiquei e, ao mesmo tempo, construí com ele o subconsciente, sobre a regência desse superconsciente que o iluminou parcialmente. Agora, esse subconsciente vai governar a atual realidade em se falando da mente, do perispírito e do corpo, em perfeita harmonia e sincronia com seu projeto e propósito. Mas a alma precisa de maior liberdade, porque essa função é do próprio espírito. Normalmente não temos consciência disso e ele governa por nós o que deveríamos estar fazendo. Então, cientes dessa realidade e livres para eleger as nossas escolhas, nós vamos escolher atender o meio com suas propostas e projetos, os arquétipos da coletividade, o inconsciente coletivo, que vai me arrastar para a brutalidade se eu ceder aos apetites, às paixões, às situações que não convergem para o bem, para o amor, para a paz, para o equilíbrio, para o superconsciente. Então eu posso mergulhar no meu inconsciente e tanto no inconsciente coletivo e viver aprisionado nessas paixões, nesses traumas e conflitos. Mas se eu quiser alterar o meu comportamento, o universo subconsciencial para melhor e ainda iluminar o meu inconsciente, eu vou buscar uma conexão com o meu superconsciente no nobre propósito e vou começar a carrear possibilidades para a iluminação da própria mente. E quando a mente já atingiu mais altos degraus no processo de iluminação, ela, a própria mente, arroja de si mesma os elementos para compor os seus veículos de expressão e encarnar em mundos ou em planos que lhes sejam inferiores. A mente pode construir corpos ou espaçonaves para viajar para o inconsciente, para conversar com as paixões, com as perturbações morais e levar, através de um diálogo terno e amoroso, as propostas. Então, a proposta de mudança de percurso ou do curso destas paixões, desses traumas e conflitos. Diante do desespero que dilacera o consciente, apavora o subconsciente, perturba os meus corpos e às vezes as pessoas que convivem comigo neste instante, eu vou, nesse diálogo com o meu inconsciente, buscar as causas desses tormentos e levar através da esperança, que é a doce presença do amor, da ternura, o energismo para que eu possa pacificar tais situações. E eu vou convidar as imperfeições morais a mudar o curso, o desespero, para transformar-se em esperança. Por isso eu vou precisar da esperança, da ternura, do amor. Se a esperança é a doce presença do amor, ela tem a vitalidade que gera e nutre e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém. Se a ternura é uma expressão do próprio amor, é uma outra faceta que vai dar o colorido nesse próprio amor. Então, esse amor, substância que vai gerar e nutrir, esta lei que vai organizar e manter, vai ter uma docilidade, como dizia-nos Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei sobre mim que eu sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A lei
porque uma vez que ele impõe apenas a observação da lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, o amor que compreende, a justiça que corrige e a caridade que ilumina. De modo que, quando entendemos essas realidades, essas facetas da nossa própria consciência, estabelecendo o processo da oração, que para Emmanuel, oração é força, ação é serviço. E para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Oração é força, a ação dessa força gera serviço. Então, se eu posso, com a oração, criar os elementos força, no âmago da minha consciência está o Evangelho segundo Emmanuel. E para Joana de Ângeles, o Evangelho é força, vitalidade e vida. Então, ou seja, a oração, se é um processo de iluminação de dentro para fora, eu vou colocar a força da esperança em ação. Eu vou colocar a força da ternura em ação. E ambas, juntamente com a tranquilidade interior, que é a paciência, juntamente com a perseverança, juntamente com a afabilidade, a doçura, ou as virtudes correlatas para que a minha ação possa ter um êxito favorável àquilo que pretendo, eu estou trazendo esse universo de força para o plano mental, para criar as novas leis, para levar a esperança, a fé, a docilidade, as luzes para iluminar o subconsciente se o comportamento está desgovernado. Mas se vez por outra está visitado por elementos desgovernados, eu vou viajar antes para o subconsciente, pacificar o que já está perturbado e, ao mesmo tempo, de lá fazer um link e mergulhar no inconsciente e da parte mais periférica próxima ao subconsciente até o âmago do ser, que é o superconsciente, eu vou iluminando esses instintos, essas sensações, instintos presentes no subconsciente, sensações já existentes no inconsciente, as emoções nesse inconsciente na linha de ascensão, os sentimentos, os pensamentos, a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva já começa a transformar-se na afetividade para a construção das virtudes e a inteligência espiritual já é a virtude edificada através da vivência, nobremente experienciada. Então vamos mais uma vez. Então eu posso, para gerenciar uma musculatura de um setor do meu corpo, para gerenciar o fígado, o coração, o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema respiratório, eu posso encarnar novas possibilidades, forças virtuosas que vão transformar-se em leis e pacificar, capacitar, dinamizar esses setores, ou forças vitalizadoras para a reconstrução dos tecidos lesados e, ao mesmo tempo, para a manutenção, para a nutrição daquilo que vamos construir. Então, quando falamos em orar, estamos falando de um projeto de ação. Costumamos dizer mais ou menos assim: na consciência profunda, no reino de Deus em nós, os recursos são inesgotáveis e inestancáveis. Como a mente é uma emanação dessa consciência, no dizer de Joana de Ângeles, em Jesus e Vida, então a mente também, segundo André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade, são mananciais de forças inesgotáveis e inestancáveis nestes universos que nós chamamos de planos mentais. E se o universo perispiritual é uma exteriorização da própria mente, segundo Emmanuel, o universo perispiritual tem uma fonte permanente de energias, conforme vemos em Kardec. Se o universo biológico é uma materialização do universo perispiritual, para André Luiz, tanto quanto para Joana de Ângeles, no universo biológico também tem recursos inesgotáveis e inestancáveis. Ou seja, recursos não nos faltam, exemplos não nos faltam. O que nos falta é boa vontade, o conhecimento e a atitude. Porque se eu quiser, a partir de uma boa vontade, sem o conhecimento, ter nobres atitudes, vai ficar meio complexo eu conseguir o êxito nesses novos tentames. Porque eu quero, eu até sei,
mas na hora da ação parece que não sei. Ou seja, eu não sei tanto assim. Porque se eu tiver um conhecimento profundo das forças e das leis, a partir desse querer, que é fazer convergir todas as potências do ser para o alvo que eu quero conquistar, para aquilo que eu almejo governar, e agora, se eu compreendo as forças e as leis, as possibilidades se ampliam. Gerenciando as forças e as leis, agora eu vou construindo a nova realidade. E a partir do momento que eu tenho no amor a força mais potente, que é a lei máxima, e ao mesmo tempo a substância geratriz, que vai gerar e nutrir, e ao mesmo tempo a lei que vai organizar e manter, fácil se torna a construção da nova realidade. Porque da consciência até o plano mental não existe o espaço-tempo. Do plano mental até o universo perispiritual nós chamamos de tempo. Do universo perispiritual ao universo biológico chamamos de espaço. Mas como o corpo é o efeito e a consciência a causa, em sentido profundo, na realidade, a consciência está no plano tanto da superconsciência, que é o reino de Deus, ela está na mente porque é uma emanação dela própria, ela está no perispírito porque é uma exteriorização da mente, e ela está presente simultaneamente no físico porque é uma materialização do perispírito. Então, a consciência, no dizer de Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, no capítulo Pensamentos e Doenças, então nós percebemos que a consciência está presente, sem lapso de tempo, em cada uma das partículas dos seus veículos de expressão, ou seja, ela é onipresente. E, ao mesmo tempo, ela tem ciência, ela sabe o que fazer, ela sabe como fazer e quando realizar, conforme consta na obra O Ser Consciente. Não por acaso a obra chama-se O Ser Consciente. E na obra O Despertar do Espírito, a autora vem dizer que na sua imensa complexidade, a consciência vai expressar-se através do eu superior, que é o Cristo em nós, e enfrentar no eu individual, com o auxílio do eu pessoal, as experiências não aprimoradas em outras etapas. Então, a consciência é o espírito em si mesmo, segundo a autora. Esse eu superior é a mente que despertou, que se iluminou, o Cristo em nós. E, ao mesmo tempo, o eu individual é a personalidade atuante, a própria mente, o subconsciente, o perispírito e o físico, e tendo como centro dessa consciência individual o eu pessoal, que é a alma encarnada, como um ponto de autoconsciência pura. Então, quando nós convocamos estados da nossa consciência profunda para nos ajudar a governar aquilo que estamos com dificuldade, dependendo da nossa sinceridade de propósito, aquilo que eu almejo tornar-me ou o que eu almejo fazer em benefício de todos, quanto mais nobre for as nossas intenções, quanto mais expansivos ou quanto mais benefícios dividirmos com o entorno, então, quanto mais nobres as intenções, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha consciência e mais fecundado eu volto de lá para o consciente, iluminando nessa volta já o inconsciente, convidando ao festim de núpcias, e todos que vestirem a roupa nupcial, vindo para o consciente, pode habitar o festim em si, que define o meu comportamento, que é o subconsciente, e morejar neste subconsciente. Mas as estruturas que vier do nosso inconsciente, via consciente que fez o convite, e querendo aportar-se nesse subconsciente para participar desse festejo do novo comportamento, e não tiver a qualificação devida, a própria lei encarrega-se de retirá-la do subconsciente, devolver para o inconsciente, e até para a natureza, dependendo da situação ou de onde esses elementos estão vindo. De modo que, quanto mais conhecimento temos a respeito da nossa própria realidade, quanto mais nobres os nossos propósitos, quanto mais enobrecedores os pensamentos,
quanto mais qualificada a nossa inteligência, tanto a inteligência intelectiva, que nos capacita na profissão para a ação, a inteligência emotiva, que nos capacita para os relacionamentos, e a inteligência espiritual para a vivência ética desse código de ética e moral que nós chamamos de Evangelho. Então, quando nós pensamos, estamos atuando no consciente. Então, é o reino do consciente, onde está a razão, que vai calcular a situação, que vai catalogar o que foi calculado, que vai comparar o que foi catalogado e que vai analisar o que foi comparado. Isso é o que nós chamamos de mundo racional. Esse mundo é o da alma. O mundo do superconsciente é o mundo que cria. Além de criar, edifica o que foi criado. Além de edificar, vai alimentar o que foi edificado. Além de alimentar, vai iluminar, transformar em virtudes tudo que traz de lá para semear no inconsciente, no consciente e no subconsciente, dividindo com as permutas com o entorno. Então, inspire com suavidade a partir de agora, intencionando valores enobrecedores, no sentido de exercitar os potenciais inatos e, ao mesmo tempo, a aquisição de novas possibilidades nas potências que nós chamamos de recursos latentes. Aquilo que está à nossa disposição, mas ainda não conquistado, ainda não experimentado. Então, respire, sabendo que quando você respira, o corpo físico, através do sistema respiratório, vai lhe conectar com todas as suas vivências, com todos os seres em todos os mundos. Ou seja, com a natureza externa e com a natureza interna também. E através da respiração, nós vamos interagir mais diretamente com a natureza quando falamos de sistema respiratório puramente físico. E através de um mecanismo semelhante, conforme consta em Mecanismo da Mediunidade com André Luiz, que acontece no plano mental, eu estou trazendo seres do universo do superconsciente, do reino de Deus em nós, ao mesmo tempo do inconsciente, ao mesmo tempo do subconsciente e de outras mentes com as quais entramos em ressonância. E esse energismo, vindo ao encontro da nossa mente, do setor que nós chamamos de consciente, tanto os que entraram pelo sistema respiratório e a partir dos sensores sutilíssimos na intimidade das narinas, os elementos mais sutis já mergulharam no corpo vital, no emocional, no corpo dos instintos, no corpo mental concreto e estão indo para a mente. E vindo do nosso superconsciente e de outras consciências semelhantes ou mais iluminadas, esses elementos convergem e agora a minha capacidade criativa, que é o pensamento, segundo a minha inteligência no propósito, e a capacidade imaginativa mediante esta inteligência em ação, nós vamos criando as possibilidades de mudança, criando as novas leis ou forças hormonais, ou criando a força vital ou a bioenergia. Então eu posso construir novos tecidos ou vitalizar os já construídos, posso melhor aparelhar os hormônios em ação ou qualificá-los um tanto mais com a presença de novos hormônios, que são novas virtudes que eu estou encarnando dentro desse propósito enobrecedor. Então, quando começamos essa respiração, tanto física quanto mental, estamos interagindo com todos os seres existentes na nossa realidade consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente, e ao mesmo tempo com todos os seres dentro desses mesmos estágios, subconscienciais, inconscienciais, nos superconscientes e nos conscientes. Nós fazemos um link e começamos um processo de assimilar com os afins novas possibilidades para a construção daquilo que pretendemos. Então, de modo que quando começamos a respirar, simultaneamente começamos a relaxar. E normalmente, se eu estou concentrando a minha ação nos meus propósitos, começo a concentrar esta ação naquilo que pretendo.
E quando concentro a minha ação e pacifico, acalmo, vitalizo, relaxo todo esse mundo físico, perispirítico, emocional, mental, psíquico, agora, acalmando esses setores, eu começo a viajar, empreender a viagem do consciente, atravessando o inconsciente, iluminando-o, porque simultaneamente eu viajo para o subconsciente, alterando as possibilidades de mudança do meu comportamento, e a partir desse universo que nós chamamos de quartel-general dos instintos, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, da consciência, nesse processo de ascensão consciencial, os instintos mais avançados se transformam em sensações, mais instruídas em emoções, mais purificadas em sentimentos. Esses sentimentos, segundo André Luiz, em pensamentos. O pensamento na inteligência intelectiva, a inteligência intelectiva, a sua expansão e evolução para a inteligência emotiva, da inteligência emotiva para a inteligência espiritual, e agora já estou aportando com esses recursos na minha consciência máter para que ela se expanda com mais talentos promovidos, porque eu posso ter saído de lá com 2 talentos, com 5 talentos. E trabalhando esses talentos no consciente, na construção de novas possibilidades, trabalhando com esses talentos na mudança do meu comportamento no subconsciente, trabalhando com esses talentos iluminando o inconsciente, e eu chego de volta para o meu Senhor, a minha consciência, e apresento 4. Se Ele me confiou 2. 10 me confiou 5. Ou, conforme o meu esforço bem direcionado, assim que eu começo a me esforçar de forma consciente, se eu me esforço um tanto, Ele me envia mais 99. Ele envia mais 100 talentos. Se eu me esforço um tanto com a consciência mais vasta, Ele me envia mais 1000. E eu posso chegar lá com mais de 100, ou mais de 1000, ou milhões, bilhões ou trilhões. Vai depender da minha habilidade em lidar com esses elementos, da minha habilidade em construir esses novos propósitos, da minha habilidade, do meu conhecimento, do meu relacionamento consciente com as minhas vivências de outrora, porque todos nós, sem exceção, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Se eu negligenciar uma única oportunidade de ser útil, eu vou precisar refazer o caminho. Uma única oportunidade. Por isso que o verdadeiro homem de bem, conforme a questão 918 do Livro dos Espíritos, ou a lição O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica a lei de justiça, que tem a função de corrigir, a lei de amor, que tem a função de compreender, e, ao mesmo tempo, a caridade, com a função de nos iluminar. Então, o amor compreende, a justiça corrige e a caridade ilumina e salva-nos das perturbações aparentes, porque eu vou transformar tristezas em alegrias, dúvidas em fé, desesperos em esperança, ignorância ou trevas em luz, e assim sucessivamente. Então, respire, mentalize, silencie e foque a sua atenção no vir a ser. Não fique pensando no tormento, na dor, na perturbação, na enfermidade. Pense, como nós falamos com Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. São portadores de energias equilibrantes, que ao mesmo tempo reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. E veja como ela propõe esse mecanismo de efetivação dos fatos. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então, concentre-se numa visão saudável em todos os sentidos. Saúde física, saúde psíquica e emocional, saúde mental, moral e espiritual.
saúde integral. Projete-se no tempo, veja-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Veja-se recuperado, totalmente recuperado. Agora, veja-se, acima de tudo, assumindo as responsabilidades, desenvolvendo as atividades que você prometeu antes de começar o processo. E é esta finalização que define o tempo. Então, quanto mais fiel formos na aplicação, desenvolvendo as novas atividades, vamos supor que eu comia muito e fazia pouco. Ou seja, eu comia o máximo e fazia o mínimo. E agora eu intenciono comer o mínimo e fazer o máximo. Então, comer o mínimo, eu vou eleger os elementos qualificados pelos sentimentos enobrecidos, que vai criar a nova realidade, que vai edificar, que vai alimentar, que vai iluminar. E, ao mesmo tempo, eu calculei as possibilidades, eu cataloguei, eu comparei, eu analisei. E agora, na ação, eu estou construindo esse novo ser a partir do pensamento bem direcionado pela inteligência e a imaginação, a partir do sentimento que vai encarnar as possibilidades nessa forma pensamento, transformando-as em leis, em hormônios, forças hormonais psíquicas e físicas, e ao mesmo tempo em forças vitalizadoras, a bioenergia. Então eu tenho o Evangelho em mim, que é força, leis, virtudes, vitalidade, esta bioenergia, essa matéria-prima, e ao mesmo tempo a própria vida, porque eu estou me conectando com todas as minhas vivências. E se está desorganizado um único átomo no interior de uma única molécula que deformou a célula sanguínea, a hemácia, por ação desconcertante, pelo pensamento em desalinho, as células vermelhas deformaram. E eu posso ter uma leucemia falciforme por conta disso. Então eu vou deformar as minhas células. E ao mesmo tempo, eu estou construindo essas novas realidades. E eu sei que o tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, cartilaginoso, o tecido sanguíneo e o tecido ósseo. E agora, esses 4 tecidos, somente o sanguíneo divide-se em 4 outra vez. Nós vamos ter o plasma, vamos ter as plaquetas, vamos ter as hemácias e os linfócitos. O que é que eu estou precisando mudar? A parte das hemácias, a parte das plaquetas, do plasma ou do sistema imunológico, os glóbulos brancos. Tanto que quando doamos sangue, o nosso sangue vai ser dividido nesses 4 elementos. Nós vamos separar o plasma. Vamos supor que a parte do plasma de alguém está deficiente. Ela deveria estar com pelo menos 45% e 55% para os sólidos. Mas está defasado. As plaquetas estão em desequilíbrio. Então, nós vamos doar o plasma para um, as plaquetas para outro, as hemácias para outra e, ao mesmo tempo, os glóbulos brancos para outro. Nós podemos salvar 4 vidas com uma simples doação de sangue. E nós vamos percebendo que agora o tecido sanguíneo, que subdividiu em 4 partes, que fazia parte do tecido conjuntivo, que era um só, que subdividiu em adiposo, as células gordurosas, e ao mesmo tempo em cartilaginoso, as cartilagens compondo as estruturas das juntas, das articulações. Agora o tecido ósseo compondo o esqueleto, e dentro desse tecido ósseo temos o osso, que nós chamamos de sólido, e o osso poroso. Nós temos dentro da estrutura óssea a nossa medula óssea, e ali o osso é poroso. Então ele é cheio de furinho, como se fosse favos de uma colmeia ou de um favo da abelha. Agora, nós estamos usando o tecido sanguíneo para enriquecer o tecido ósseo. Percebeu? Então, um tecido pode alimentar outro tecido. E, ao mesmo tempo, usando esse tecido sanguíneo para levar vidas para os outros tecidos, para que nós possamos interagir com o tecido que nós chamamos de tecido muscular, que vai ter o músculo liso,
e ao mesmo tempo vai ter o músculo cardíaco e etc. E o esquelético. Então, para onde eu quero direcionar esse tecido muscular? Eu quero trabalhar a parte cardíaca, eu quero trabalhar a parte esquelética, ou eu quero trabalhar, né, o tecido liso. Então, conforme o nosso entendimento, quanto mais vasto o entendimento, eu vou interagindo com esses seres, porque do contrário, Joana de Ângelis não dizia-nos para conversar com as forças mantenedoras do físico e do perispírito, que são essas forças, porque no interior de uma célula nós temos os microvórtices de energias no interior dos microtúbulos, que faz parte do citoesqueleto, que está dentro do citoplasma, que é a periferia, que está fora do núcleo e, ao mesmo tempo, dentro da membrana do mundo celular. Então, quando nós interagimos com a emoção enobrecedora, direcionando o nosso foco para a revitalização celular, não basta somente um bom pensamento, que vai compor a forma das futuras manifestações. Nobres sentimentos que vão encarnar as possibilidades vitalizadoras e, ao mesmo tempo, as diretrizes coordenadoras, que vão formar as unidades psicoeletroquímicas, que nós chamamos de hormônios, que são leis. Então, quando eu tenho esta dimensão consciencial, quanto mais vasto for o meu conhecimento, mais rápido e mais fácil será a ação. Por isso que tem pessoas que curam-se quase instantaneamente. Então, quanto mais noção o espírito, a consciência do indivíduo tiver, mais apta será a ação. Então, quanto mais vasta for a minha consciência, a iluminação da minha consciência como alma encarnada como fração desse ser total, mais fácil torna a minha parceria para com ele. Já não sou mais eu quem vive. Eu poderia dizer, quando eu me tornei um com ele, já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. E se é ele que vive em mim, após um nobre propósito numa oração, intencionando vitalizar as minhas células, enriquecer os meus tecidos, porque tecidos são feitos de células, órgãos são feitos de tecidos, sistemas são feitos de órgãos, corpos são feitos de sistemas. Então, quanto mais noção eu tenho disso, eu vou construindo este fluido inesgotável no campo mental, que nós chamamos de bioenergia ou as forças hormonais, e, ao mesmo tempo, usando os chakras como laboratórios, como fulcros de canalização da energia, de transmutação da energia, e somente o centro frontal, a serviço da mente, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem a capacidade, esse centro frontal, com as suas 96 entidades do campo da inteligência, da imaginação, da memória e da capacidade criativa na ação, nós especializaremos as células perispiríticas e físicas ao extremo, segundo André Luiz. E cada célula no corpo físico é uma médium de uma onda mental. E conforme vemos em Missionários da Luz, enquanto o homem desconhecer que as nossas células não são sempre fragmentos de carne, são companheiras de evolução. E nós temos o dever de contribuir para que elas evoluam com as nossas almas. Do contrário, quem não promove, devolve. Então, se não promovermos as células do nosso corpo físico, que vai evoluir até se confundir com o perispírito, segundo o que consta no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não contribuirmos para a evolução do perispírito, que sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, porque o perispírito é a alma evoluindo na direção da consciência, nós não vamos ser bem vistos, tanto pela consciência desse universo perispiritual quanto do físico. E tanto o universo biológico quanto o perispiritual pode nos colocar para fora, porque eles não são nossos. São recursos que nós assimilamos
por ocasião de nossa encarnação nesse plano, segundo o que consta na obra O Livro dos Espíritos. Conforme a questão 70, quando morre um corpo, ele vai participar da formação de outros corpos. Conforme a questão 1011 da mesma obra, do Livro dos Espíritos, então essas moléculas, esses átomos, já passaram por incontáveis experiências no reino mineral, vegetal, animal. Nós podemos estar encarnando em nossa realidade átomos de seres primitivos e estar assimilando no alimento que estamos recebendo agora átomos de seres que conhecemos. E quando vemos a questão 187 do Livro dos Espíritos, a energia perispiritual é assimilada na velocidade de um relâmpago. Por ocasião da nossa entrada na atmosfera desse orbe, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar essa energia perispiritual e física, ele vai e, ao mesmo tempo, leva-as rumo à angelitude. Se elas o influenciarem, elas os levam rumo à brutalidade. Então, quanto mais noção temos que eu posso, nesse processo de reprogramação, trocar a personalidade. Ou seja, eu troco o comando que está gerenciando o inconsciente, subconsciente, consciente. Então, troco de alma. Isso é um fato. Trocar a alma, que é o centro da consciência individual. Mas se a alma precisa de um reforço, ela pode trazer elementos que vão agregar valores. Ela vai expandir-se o seu campo intelectivo, pode expandir o seu campo imaginativo, o seu campo da memória, pode ter uma maior facilidade para a conexão com o seu superconsciente, ampliando as possibilidades de compreensão. Então agora ela tem um raciocínio mais rápido, mais lógico, mais consciente, responsável, perseverante. Então ela vai ficar mais em conexão com a sua consciência profunda, iluminando com maior facilidade os tormentos, paixões, desequilíbrios, traumas e conflitos do seu inconsciente, transformando com mais facilidade o seu comportamento a partir da criação de novos estados psíquicos, de novos condicionamentos psíquicos, novos hábitos, para a formação de novos instintos, para a definição de um novo comportamento. Então eu posso trocar o comando do universo subconsciencial para ajudar-me a governar melhor o meu comportamento atual. Então eu posso, mediante um propósito nobre, fazer este plano, dialogar com a minha consciência e pedir um reforço consciencial. E essas pequenas almas que fracionam do inconsciente para nos ajudar a governar os nossos órgãos, agora podem ser substituídas. Pequenas almas que tiveram a sua origem no nosso inconsciente. Agora veja lá. Quando eu faço um propósito, quando eu arquiteto nobremente um pensamento, eu me conecto com todas as minhas vivências, com tudo que está no meu consciente, com tudo que está no meu subconsciente, com tudo que está no meu inconsciente e no meu superconsciente. Só que eu me conecto com todos os seres em todos os mundos. E agora? Vamos fazer uma parceria? Porque se eu me conectei com todas as minhas vivências, eu posso trazer um galho inteiro de possibilidades, de recursos do meu superconsciente para fazer florescer e frutecer as novas experiências. Eu posso trazer um galho do meu inconsciente se eu quero transformar um tanto mais dessas perturbações. Eu posso repaginar o meu inconsciente ou eu posso fazer parcerias. Então, se eu não encontrei os recursos no meu superconsciente para planificar melhor o meu consciente, repaginar o meu subconsciente e iluminar o meu inconsciente, a mente ou eu, como alma encarnada, no campo mental, eu tenho autoridade para buscar em outras mentes e agora trazer pequenas almas, como disse no Jesus, eu sentir desprender de mim virtudes. Ou seja, eu toquei no superconsciente de um outro luminar. Ao mesmo tempo, quando alguém dialoga comigo, segundo Miramês, ele está construindo
pequenas almas instintivas e transportando-as no atendimento fraterno para o meu subconsciente. E alguém que tem maior habilidade, conforme Ramatiz, nós percebemos, assim também como Emmanuel, que ele está transferindo parte da sua própria consciência, do seu espírito, para dentro, para o âmago do ser manifestado, para a superconsciência, e somando os seus recursos com essa superconsciência, vai trazer para o cenário consciente, iluminando o inconsciente, novos elementos, forças virtuosas dessas entidades que estão agora num processo de enxertia para com a nossa realidade. Então agora nós vamos viver sobre a regência desses luminares, mais diretamente, ou conforme Paulo de Tarso dissera ao seu próprio universo ou quem estava no entorno: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, ao invés de eliminar a sua vida física e complicar a sua vida perispirística e perturbar a sua vida mental com suicídio, entregue o seu corpo para outrem. Faça um propósito na oração consciente e responsável, dialogue com a sua consciência. Se ela não enviar outra personalidade para assumir o seu lugar e você retornar para outros cenários, se não quer enfrentar as situações, converse com a sua consciência que fatalmente ela enviará os recursos. Se a sua consciência não quiser investir nesse propósito, ela pode entregar o teu corpo para um outro espírito, como fizera o matuto para o nosso irmão Shakespeare, como Chico Xavier, Inácio Pereira, César Carneiro, Martins Peralva narraram e ficou registrado na obra de César Carneiro e na obra de Carlos Bacelli ao mesmo tempo. E é possível a troca de espírito se o espírito atuante neste corpo não quer continuar o seu propósito, o seu projeto. Mas isso não justifica destruir o próprio corpo através do suicídio, da negligência, da má alimentação, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, etc. Então, quanto mais nobre o comportamento, mais garantias eu tenho dessas parcerias com outras consciências, com a minha consciência profunda, com o meu subconsciente e com o meu inconsciente.